Então, boa noite para todos. Marinalva é companheira, amiga de caminhada na fé, é psicóloga e na ativa, e ela resolveu aceitar um convite um convite que foi muito em cima da hora, mas que ela teve a boa vontade de nos ajudar e de partilhar com a gente aqui sobre um assunto bem interessante, que é como você se sente quando se desacelera. Então, com a palavra, Marinalva, obrigada por nos atender à solicitação. Pois é, Zico. Boa noite, minha gente. Todo mundo me escuta? Sim. Ah, que bom, que bom. Vamos ligar os microfones de todo mundo para ficar melhor. Me sinto acolhida nesse grupo, né? É um desafio muito grande. A Zi ligou para mim ontem, nossa, porque eu sei que esse grupo é um grupo muito intelectual, é um grupo que tem assessoria, né, de alto nível. Eu andei lendo ultimamente as reflexões de Frei Aloysio, que está sempre postando, né, e outros. São reflexões assim, muito profundas, muito filosóficas, né, de muita espiritualidade. Então, para mim, foi um desafio. Eu confesso a vocês que estou um pouco até meio nervosa, porque eu sei que esse grupo é um grupo muito bem assessorado. Mas estou aqui, né? O que puder ajudar, e eu acho que é uma troca, a gente vai trocando. Então, eu sou psicóloga clínica e estou continuo atendendo esses dias em casa, né, no online. Tenho uma formação na terapia cognitivo-comportamental, então a gente tem uma fala muito nessa linguagem, muito de pensamento, de emoção, né, as cognições. E tenho atendido pessoas idosas ultimamente, tenho procurado, né, muitos idosos. E, né, o tema, eu escutei alguém perguntando aí, qual é o tema de hoje, né? O que é que a gente vai falar, qual é o tema? Então, veja, quando a Elzi me falou, disse, Elzi, a gente pode fazer uma reflexão, né, prática para a nossa vida, do dia a dia mesmo. Então, eu já tinha lido esse livro, que eu, inclusive, aconselho quem tiver oportunidade, vocês comprem, tenham esse livro como livro de cabeceira, porque ele é um livrinho bom, né? É de um monge tibetano, né? Budista, e ele traz assim umas questões muito miudinhas, mas que tem tudo a ver com a nossa vida. Então, eu tenho esse livro já há alguns meses, e esses dias olhando, eu digo, nossa, tem tudo a ver com o nosso momento, né? Porque ele tem como título as coisas que você só vê quando desacelera. É um desafio. E aí eu pensei, né, para a gente refletir um pouco. Nós não fomos consultados a desacelerar, né? Ninguém no mundo foi pedindo licença, daí vamos desacelerar, né? Vamos diminuir um pouco o nosso ritmo, né? Vamos olhar mais para as pessoas, vamos olhar mais para a gente. Não, sabemos que não. Nós fomos impostos, né? Foi uma imposição. Tivemos que desacelerar, né? E esse desacelerar tem trazido emoções muito diversificadas, né? Muito diversas. Para alguns tem sido um momento de descanso, um momento de organização, um momento de convivência, de poder estar mais junto. Para outros tem sido um momento de sentimentos, né, de evocar sentimentos que está sendo difícil de lidar, né, como a ansiedade, o medo, né, irritabilidade, e aí vai a diversidade de sentimentos. Então, eu começo perguntando, né, primeiro para mim, né, como é que cada um de nós se percebe nesse momento? Você já conseguiu desacelerar? Porque ainda tem isso. O mundo forçou a gente a desacelerar.
estamos sendo obrigados a desacelerar. Mas será que nós conseguimos? Ou nós estamos ainda dentro de casa, né, e ainda muito acelerado, né, com nossos pensamentos, né, sem conseguir olhar direito para o outro que está ao nosso lado, sem olhar direito para nós mesmos, né? Então, eu pensei de iniciar assim com essa pergunta, né? Você está conseguindo, já conseguiu desacelerar, né? Se conseguiu, o que é que você tá enxergando? O que é que você está vendo nesse desacelerar? O que é que você conseguiu já identificar que antes você não via e que agora, depois desses 60, né, mais do que acho que 70 dias, você já está conseguindo enxergar? E aí, se alguém quiser fazer já uma partilha, já falando, pode sentir à vontade. Para quebrar o gelo, eu vou falar. Então, eu sou uma pessoa que saiu na minha atividade, eu saio pela manhã e chego à noite em casa. Então, desacelerar para mim, eu descobri várias formas de coisas que eu gostava de fazer e que eu não tinha tempo de fazer. Então, para mim, essa descoberta foi uma alegria. E também, assim, a convivência com a minha família, que está todo mundo em casa, nós três, eu, meu marido e meu filho. Também muito interessante as nossas trocas sobre o momento atual. Eu comecei a perceber que eu quase não conversava com ninguém, nem com o marido, nem com o filho. Comecei a perceber que eu também rezava muito mecanicamente, que hoje eu senti uma necessidade, nesse momento da pandemia, eu tive uma necessidade de me procurar, de voltar para mim mesma, e não para as atividades que eu tinha que desempenhar. E aí eu descobri que muito assim do talento, dos dons que Deus nos dá, a gente deixa de usar porque a gente tem uma vida muito mecanizada, muito direcionada para atender às demandas. E a parte espiritual a gente releva um pouquinho, embora a gente tenha atividades do cursilho e outras atividades, mas você frequenta as atividades, mas você não parava para meditar sobre essas atividades para você poder crescer, porque uma coisa é você ser informado, outra coisa é você introspectar a informação, não é? Então, esse foi o quebra-gelo, depois eu falo mais. Tô bom, assim. Veja, comigo, eu quero me inscrever depois. Não, pode escrever. Depois. Não, irmã, pode falar. Fala, menina. Veja, eu estou vivendo um momento bem diferente. Na realidade, eu não desacelerei. Mas assim, como eu moro só, então eu encontrei mais tempo de fazer coisas que eu gosto. Por exemplo, mais tempo para cozinhar, mais tempo para ler, mais ou menos, porque na realidade o tempo está muito preenchido. Mas, assim, eu não acho ruim estar só. Eu não acho, eu sempre encontro o que fazer quando eu estou sozinha e quando eu estou com um tempo disponível, não tem problema. Mas uma coisa boa que aconteceu é que eu estava extremamente aflita com a condição do mundo, condição social, política, econômica e do mundo como um todo, sobretudo aqui no Brasil. Isso há anos, pelo menos 4 anos, antes de acontecer o processo mais acelerado, eu já estava percebendo coisas extremamente graves por conta de leituras e trocas e tudo. E aí isso me deixou extremamente angustiada. Como esta parada nos fez acelerar, intensificar mais as atividades do cursilho do ponto de vista
espiritual, porque a gente pôde preencher de outra forma. Então, isso me deixou tranquila. Eu acho que todos nós nos preocupamos com esse momento de crescimento espiritual, pelo menos na minha convivência aqui em Recife, quase todos os meus amigos, o fato de os padres estarem até sem celebrar. Então, a gente tem reflexões quase diárias de Frei Aloísio, de Marcelo Barros, de Padre Reginaldo. Essas coisas têm me alimentado espiritualmente. Então, nesse processo, eu estou me sentindo mais em paz, com toda a angústia que está passando esse momento de pandemia, e essa diferença de a gente ter todo um cuidado e todo um processo de a gente fugir um pouco dessa pandemia, e a angústia de saber que nem todas as pessoas estão tendo a mesma oportunidade. Mas, mesmo assim, isso está me deixando com mais esperança, com mais fé, está me deixando refletir nesse aspecto. Eu fui longa, desculpe. Ah, que bom. Boa contribuição. Bom, eu vou começar por aqui. Sobre a questão do desacelerar, né, que foi imposto pelo vírus que a gente não vê, eu acho que tem sido um momento assim, de muita riqueza. Por exemplo, esse grupo de vocês, assim, para mim foi um leque assim, que abriu para conhecer esse mundo da equipe, né, que vocês fazem parte, né, que é justamente dos cursilistas e tudo. Então, essa dimensão, né, essa abertura para esse tipo de compreensão, né, desse grupo, eu acho que tem me ajudado bastante, é um enriquecimento muito grande. E conhecer Alexandre, eu acho que foi assim, um prêmio muito grande que Deus me deu, né, e eu agradeço a Janete, foi quem me incluiu no grupo. E agora, diante do perceber, né, de mim mesmo, porque tem dias que eu estou cozinhando, aí me dediquei a fornecer máscara para o pessoal do cata o lixo e tudo mais, os catadores de lixo, e também o pessoal de situação de rua, né, e a fraternidade, a solidariedade, a partilha, eu tenho descoberto, assim, entre os meus amigos aqui, uma coisa assim muito intensificada. Eu acho que assim, muitas pessoas eu descobri nessa questão da partilha, né, da fraternidade, das preocupações. Por exemplo, eu não pensava nunca que eu tinha tantos amigos, meu Deus do céu, que se preocupam comigo. Eu recebo diariamente muitas mensagens: cuide-se, 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 né? Então, eu digo, fala, meu Deus, eu acho que eu achei tanto filho do coração que eu não sabia que tinha tanto, né? E, para encerrar, também uma coisa boa que eu queria partilhar com vocês, que tem me ajudado nesse momento, é diminuir minha indignação com esses inimigos do povo. Se vocês souberem que eu estou me preocupando de rezar bastante pelo Bolsonaro, pela equipe dele, se vocês souberem como eu tenho assim, uma meiguice em relação a querer ver se esse pessoal muda, ou pelo menos um pouco, né? Seja um menos fiel daquilo, pelo menos um mínimo daquilo que eles pregam da fé e etc. Então, só isso eu acho que me ajuda bastante. Eu acho que o enclausuramento aqui nesse quarto tem me ajudado muito, né? Em relação à família, não, a gente não tem esse problema porque a gente já vive integrado e tudo, mas eu acho que foram assim os pontos. Obrigada. Nada, irmão. Vanúbia? Alexandre, quem está sabendo. Foi Vanúbia? Eu quero falar. A Téssia está pedindo a palavra também. Tá certo, a gente vai ficar olhando. Natécia. Dá para me ouvir? Sim. Eu acho que esse momento faz a gente pensar e viver um dia de cada vez.
não dá para a gente fazer plano de nada. A gente vive assim, no dia a dia, com a agenda para atender, né? Planeja mil coisas. E a gente está tendo que viver um dia de cada vez, saber o que é que vai acontecer naquele dia. E o espaço físico mais limitado, né? Faz a gente focar nas coisas e realmente fazer em cada dia. E também, assim, o espaço físico limitado não limitou a gente fazer coisas novas, a gente evoluir, aprender muito pela ajuda da tecnologia, né? Assim, o fato da gente poder estar se reunindo alimenta mais, assim, a gente não se sente tão isolado. Vanúbia, pode falar, Vanúbia. Depois. Microfone. Vanúbia, abre o microfone. Microfone, Vanúbia. Eu sei, estou tentando. Tá ouvindo? Abriu. Então, agora. Para mim, o que ficou mais claro é o consumismo desnecessário para mim. Algumas coisas, né? Eu, por exemplo, era uma pessoa que almoçava fora de domingo a domingo. Então, assim, agora eu tenho cozinhado e sei que isso vai permanecer. Eu tenho cozinhado, eu tenho aprendido a fazer minhas coisas. Isso vai permanecer. E vi como eu realmente consumia coisas desnecessárias, porque a gente está há 60 dias em casa e a gente tem precisado de muito pouco. Não porque a gente não possa comprar, porque tem muita coisa à venda online, o e-comércio, né? Mas é porque a gente realmente não precisa. Então, para mim, mais forte é o consumismo. Emília, né? Emília. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Eu que sou uma pessoa ligada numa tomada, por natureza, para mim, no começo foi muito difícil. Mas eu estou conseguindo desacelerar e, ao mesmo tempo, acelerar da seguinte forma. Desacelerar porque eu estou conseguindo parar e olhar um pouquinho mais para dentro de mim, né? A parte espiritual, que a gente está sendo realmente favorecida, como já citaram aí, com Frei Aloísio, Marcelo Barros, e também a participação da Hora Mariana tem sido uma experiência muito rica para mim, porque a gente está interagindo com pessoas que a gente não conhecia e que estão enriquecendo mais ainda, trazendo mais elementos para a nossa fé, para viver uma coisa mais encarnada. O grande desafio também para mim é porque eu sou catequista e tive que começar a interagir com meus alunos de uma comunidade online, né? E aí está sendo muito rica essa experiência, eles sabem muito mais do que a gente de tecnologia, e a gente está vivendo um momento muito interessante também. E aqui no prédio, as pessoas que mal falavam uns com os outros, eu lancei uma campanha aqui, e a gente está conseguindo arrecadar semanalmente algumas cestas básicas, e a gente está conseguindo doar em alguns lugares carentes, né? Os próprios porteiros se envolvem e levam para os lugares onde eles moram. Então, está sendo uma coisa muito boa, assim, muito rica. E a escola do Porfírio também, né? Que vocês sempre trazem, Alexandre, Janete, Helena, sempre conseguem trazer pessoas interessantes e que aumentam mais ainda a vontade da gente de aprender e de agir no mundo. Obrigada. Que bom, que bom. Janete, né? Alguém mais falou assim? Ana, tu falou também, Francisca? Você pediu também, Francisca? Deixei. Então é Janete agora. Pode falar, Janete. Deixa aí. Não, eu só disse que quando a Vanúbia disse que ela está aprendendo a cozinhar, que mudou. Eu também mudei meu ritmo de vida. Eu comia muito fora. Agora, minha vida está outra. E nunca fiz na vida, estou aprendendo a cozinhar, apanhando. E assim, essa questão do consumo é muito interessante. É muito interessante. Eu recebi uma sobrinha minha, mandou ela tem uma loja e ela mandou agora dizendo que está vendendo online, não sei o quê. Aí eu mandei dizer que eu agora só consumo alimento e remédio. Nada mais. Não preciso.
A economia, eu não sei se vocês estão fazendo isso, a economia que eu estou fazendo, apesar de eu estar contribuindo bastante, eu tenho contribuído bastante com todas as campanhas, tudo que aparece para mim, eu tenho contribuído. Com todas as campanhas que está vendo agora, que eu estou contribuindo com o Frei Luiz, com não sei quem, com o Padre Reginaldo, com o pessoal em situação de rua, todo mundo. E eu estou vendo que o dinheiro não está acabando, não. Está rendendo. Agora, coisa boa. Eu confesso que eu estou trabalhando muito. Muito. Tem a história da hora mariana, não é? Que consome bastante tempo da gente. E também dentro de casa. E tem o problema da higienização dos alimentos. Porque quando chega o alimento, é um Deus nos acuda. Então, tudo isso é muito trabalho. É pela falta de prática também, Janete. Sim. Tudo bem, eu não sei. Acabei de dizer, eu também não sabia cozinhar. Eu nunca tinha feito feijão preto, nunca tinha feito. Fiz agora. Semana passada eu fiz um e ficou maravilhoso, congelei, deu tudo certo. Eu fico lá. Pronto. Agora foi Ana Márcio. Agora, gente, quem está com o microfone aberto aí, é bom desligar, porque está no dar eco. Ana, você tem que abrir o microfone, Ana. Eu pedi para as outras pessoas que não fosse falar, Ana. Ana Mâncio vai falar agora. Você não pediu a fala, Ana Mâncio? Ana, eu acho que ela deu algum creca aí nela. Ela está com o microfone fechado. Ana, está escutando? Vamos para outra pessoa. Então vamos para lá, seguinte. Quem foi que pediu mais? Teixeira, não? Teixeira. Eu não vi. Eu não vi, não. Foi? Ele saiu. Teixeira saiu também. Não, então eu vou falar aqui rapidamente enquanto alguém entra, né? Essa questão Teixeira está aqui. Nós não está aqui, não. Ah, então, Teixeira, você pediu para falar, Teixeira? Pediu para falar? Abre o microfone, Teixeira. Não. Eu acho que não. Eu vou falar alguma coisa aqui, depois alguém fala aí. Olha, no início, esse isolamento, né, digamos, essa quarentena, eu senti um pouco, né? Senti porque a gente está acostumado a uma vida mais de sair, né? Mais do dia a dia, dessa rotina de trabalho, né? De repente ter que ficar em casa no momento do primeiro, logo de início, eu senti um pouco essa questão, principalmente de manhã, quando você se acorda, né? Você se acorda, aquela história que acho que a Haddad dizia, né? Você tem que se acordar e saber para onde vai, né? Dizia na campanha, ele falava muito isso, né? Então, acho que a gente se acorda e eles vão para onde? Ficar em casa. Mas aí eu vi que, lendo alguma coisa, eu vi que a gente tinha que ter uma rotina, né? Que a rotina facilitaria essa. Então, eu procurei estabelecer uma rotina dentro de casa, né? Então, faço uma rotina diária, né? Claro que aí não é flexível essa rotina, né? Então, eu tenho relaxamento, leituras, né? E questão da espiritualidade também, né? Procurando que a leitura traz também isso, né? A espiritualidade se dá pelo conhecimento, não é isso? Eu sempre aprendi assim, né? A gente tem que ir atrás do conhecimento, porque a espiritualidade se dá pelo conhecimento. Então, a espiritualidade minha está nesse sentido, né? Em busca da leitura, né? E aí é por aí que eu estou indo, né? Relaxamento, procurando exercícios, né, dentro de casa e por aí. Então, é isso que eu queria só colocar, né? Agora, eu não sei quem pediu mais aí. Teixeira, você pediu, Teixeira? Teixeira não está escutando. Está com o microfone fechado. E está com o microfone fechado também. Eu sugiro, então, que prossiga aí com Marinalva, né? E depois a gente volta. Bem, fica livre. Quem quiser falar, não tem que todos falarem, né? Fica à vontade. Quando alguém quiser falar também, não é palestra, não é formalidade, não. É realmente essa conversa, né? Então, uma partilha bonita essa que vocês fizeram, né? Das coisas pequenas, né? Das coisas pequenas. Porque são essas coisas que a gente começou
a valorizar mais, né? Não é que a gente não desse valor, mas a gente começou a valorizar mais, né? O nosso fazer, o nosso aprender, né? Esse cuidado com o corpo. Essa semana eu partilhando um pouco de mim, eu fiquei observando meus pés. E eu percebi que há muito tempo que eu não coloco sapato nos meus pés. E meus dedos estão muito felizes, estão agradecendo. Então, assim, os dedos não doem. Então, na hora que faz uma unha, se faz um bifezinho, no instante cicatriza, né? Então, eu fiquei observando. São esses pequenos cuidados que a gente está podendo ter nesse momento. Agora, claro, que nem tudo é tão, a gente sabe, né? Tudo é tão organizado, tão perfeito. Temos os nossos momentos de dores. E quando o escritor, né, ele coloca lá as coisas que a gente vê bem quando desacelera, ele entra um pouco nas emoções. Então, uma proposta, né, e a gente sabe que na psicologia isso é fundamental, é o acolhimento consigo mesmo, né, o se acolher. E acolher as emoções. Então, ser amigo das suas emoções. Isso é muito importante, porque a diversidade de emoção, né, os gatilhos, eles são muitos nesse momento. São as notícias, né, por mais que a gente tenha esse cuidado, né, de ter esse cuidado aí para não estar se intoxicando de tantas notícias, mas a gente precisa acompanhar também, a gente não pode ficar alienado. Então, a partir de uma notícia, você escuta, seja lá durante um jornal por dia, então, naquele momento, algum gatilho pode ser disparado, né? E aí pode vir um medo de deixar você durante aquele dia, aquela tarde, mal, né? E aí você identificar esse teu mal-estar, né? Os dias eu atendia uma paciente que ela dizia assim, eu não sei, eu só sei que eu estou estranha, né? Ela dizia, eu não sei o que está acontecendo, eu estou estranha. E aí a gente trabalhava, vamos tentar identificar onde é que está esse estranhamento, está no corpo, está no pensamento, onde é que está esse estranhamento? Então, identificar as emoções e acolher as tuas emoções é fundamental, né? Para você conviver, porque vai ter aquele dia que você vai estar muito bem disposto, com vontade de cozinhar, de fazer tua comida, de limpar a casa, de escrever, de rezar, mas vai ter aquele dia que você não vai ter vontade, vai estar mais desanimado, vai estar... Então, acolher e não se cobrar e não se julgar é muito importante, porque no momento que a gente se cobra, no momento que a gente faz o julgamento, então a gente começa a brigar com aquilo que é nosso, né? Com aquilo que é o próprio organismo, a tua própria psique, né? O teu próprio comando ali neurológico está te mandando, te ofertando, né? A falta de contato físico, isso é um sofrimento, por mais que a gente se organize e tudo, mas tá, quem está em família, alguém falava aí, não, tá tudo bem que eu tô, acho que foi a Elzi, né, que falava. E aí eu fiquei pensando num texto aí que circulou, que eu acho que vocês devem ter visto, eu acho que é do padre Fábio de Mello, que ele fala de tempestade de barcos, né, acho que vocês viram, porque foi bem, né, e aí, porque as pessoas começaram, muita gente usa essa linguagem, não, estamos todos no mesmo barco, e nós sabemos que não estamos, né, porque às vezes a gente tem umas expressões que a gente não para pensar muito, não estamos no mesmo barco, né, tem gente que está no iate, mas tem gente que está no barquinho com a madeirinha ali, né, então a realidade de cada um é diferente. Então as pessoas que estão muito só, né, sem ninguém dentro de casa, né, para conversar, para dividir ali a refeição, até para cozinhar junto, então essas pessoas elas podem começar a ter até um sofrimento maior. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso cérebro está aí liberando, né, os hormônios. Então, a ocitocina, por exemplo, é um hormônio, que é o hormônio que acontece a liberação com o contato físico, com o abraço. Por isso que o abraço faz tanto bem. Por isso que a gente se enche quando a gente se abraça, né? Por quê? Porque naquele momento
há uma descarga, esse hormônio é liberado, e aí você se sente confortável, você se sente satisfeito, você se sente alegre. Então, imaginemos, nós estamos sendo privados desses hormônios nesse momento, assim como outros, né? Endorfina e serotonina e outros hormônios. Precisamos nos adaptar. Então, em que momento eu posso ter pelo menos um pouco da liberação desse hormônio, né? Para não ficar tão privada. No momento que eu faço uma ligação, uma videochamada para uma pessoa que eu quero bem, no momento que eu falo com a minha família, com meus pais que estão distantes, né? Com meus amigos, com as pessoas, porque nesse momento vai ter uma ativação e eu vou me sentir um pouco mais confortável, um pouco mais relaxado, né? Falar, por exemplo, dos nossos estresses, dos nossos medos, com as pessoas que queremos bem, faz muito bem para a gente. Porque nós sabemos que nós não estamos sendo julgados, que nós não estamos sendo criticados, né? Então, aquilo ali dá um sentimento de estar, dá um sentimento de aconchego, de acolhimento, né? Então, são os meios, são as alternativas que cada um vai buscando, né? São as formas de ser resiliente durante esse momento, né? Eu tenho uma paciente idosa que ela tem 94 anos, muito lúcida, muito ativa, né? Uma pessoa linda. E foi muito bonito esses dias o que ela contou, que ela está fazendo, que ela começou a pensar, durante esse período, né, dessa quarentena, ela começou a pensar no nascimento, na história do parto de cada filho. Ela tem seis filhos, muitos netos, muitos bisnetos, mas dos filhos. E ela começou a escrever a história do nascimento de cada um. Então, vejam que produção, veja que registro, quanto bem ela está fazendo para ela, porque ali ela está liberando hormônio que está dando para ela gratidão, alegria, né? Porque aí ela conta, né, que lembra de o que aconteceu, né, lá em 1940, né, qual foi a maternidade, como foi, um episódio engraçado, e ela está escrevendo e quer dar para cada filho esse registro, esse livrinho, né? Então, são formas que cada um vai buscando, né, de viver, de passar por esse momento, mas de deixar marcas, né, marcas para você mesmo, de construção, né, de quando terminar tudo, que acreditamos que vai terminar, você olhar e dizer, eu consegui, né, eu consegui produzir, eu consegui construir alguma coisa, né? E se não foi concreto, algo concreto, né, como esse exemplo aí que eu dei agora e outros, mas que seja a nível interno, a nível pessoal, né? Desse teu encontro, desse teu mergulho um pouquinho mais para você, né? Do enfrentamento dos teus medos. Acho que já falei um bocado. Então, se alguém quiser fazer outra partilha, fazer outra colocação, ou algum questionamento, ou, né, algum comentário, fique à vontade. Eu acho interessante, viu, Marinalva, que andar, para mim, é fundamental. Ver a praia e ir para a praia é outra coisa que, para mim, é essencial. No início, eu olhava para a praia e dizia, então, eu estou em casa, não estou no trabalho, e a praia está linda, maravilhosa, e eu doida para mergulhar. Mas aí eu comecei, a partir daí eu comecei a me deslumbrar com a natureza, não é interessante? E a natureza faz a gente comungar com Deus. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, qual foi o tempo que eu tive para olhar o pôr do sol, para olhar o nascer do sol, para ver a praia de longe e curtir a beleza do universo. E isso foi me dando a energia que eu estava buscando, que eu tinha quando eu caminhava, devido à liberação dos hormônios, né? Então, eu fui encontrando substitutos. Ao invés de eu ficar reclamando porque estava presa em casa, eu fui administrando as paisagens que eu tinha e que eu não tinha o hábito de olhar. E isso me faz, assim, ficar contente, e em ficar contente, ficar alegre, me faz pensar, criar.
criar alternativas. Então, eu resolvi estudar filosofia. Então, todos os dias eu tenho aula de filosofia pelo YouTube, né? Eu e Detinho, a gente escolhe o tema e discute esse tema. Então, eu comecei a ver, você falou no livro aí, tibetano, a gente começou a ver como foi que o surgimento, né, do conhecimento tibetano e a influência dele no mundo, né? E como ele vem de formas diferentes, né? As formas de budismo. Aí eu comecei a ver que quando a gente vê filosofia, a gente vê os filósofos falando o que Jesus fala. Eu fui fazendo os links, mas eu tô vibrando, gente, porque é uma coisa assim maravilhosa. Eu estou descobrindo assim as conexões, que as coisas não são isoladas, elas são entrelaçadas. E aí eu vou deixar a Detinho falar que ele está querendo dizer alguma coisa. Não, pode dizer. Dentro desses estudos aí que a gente está fazendo aqui, né, de psicologia, inclusive dentro dessa sua fala agora, né, das emoções, né? Então nós temos a nossa mente, que pelo menos eu aprendi dentro da filosofia, que ela é um veículo principal aí dessa questão de você conseguir controlar as emoções, porque a mente, ela tanto pode, como dizem, é como um espelho, né? Ela foca para baixo ou para cima, né? Exatamente. Não é isso? Então você tem que procurar fazer com que a mente foque para cima. A psicologia positiva, ela coloca muito isso, né? Capacidade. Então, é isso que a gente tem, né? Ou seja, se você foca para baixo, você está focando para o material, né? Que as emoções, o psique e tal, né? Por aí, né? E para cima a espiritualidade, né? Então a gente começa a conhecer essas coisas e ver que faz sentido na nossa vida a gente, né? Ter esses, né? A gente vê que tem muitas coisas muito próximas até da espiritualidade. A espiritualidade, do modo geral, né? A cristã e todas estão por aí, né? Sim. Que bom, que coisa boa. Então, o casal está aí, né, ativando aí todo o conhecimento, e aí está trazendo prazer, está trazendo alegria, e com certeza a relação também fica melhor, né? Porque quando a gente está bem, quando a gente está feliz, fica melhor para conviver. Exatamente. Mas alguém gostaria de fazer alguma coisa? Estão me ouvindo? Mas... Sim, Francisca. Oi, Francisca. Alexandre. Ah, tá. Eu queria fazer só um link aí com a praia. A colocação da companheira. Estão ouvindo? Sim. A questão, eu quando vou fazer... Eu sou a mais velha da casa, mas quem faz os mandatos sou eu na rua, viu? Porque eu já vivi mais do que as outras. E se o invisível chegar, não tem problema eu ir agora não, e elas ficam, né? Mas todas as vezes que eu vou fazer o supermercado, eu moro a 2 quarteirões da praia. Aí, então, quando eu passo, sabe por que eu olho para... Porque eu sou louca pelo mar. Quando eu era mais nova, quando eu entrava, eu só saía para comer, e era dentro, o tempo todinho. Então, na época de férias, eu só sei que eu digo assim: minha mãe natureza, tu estás muito agradecida por nós não estarmos te poluindo. Tu estás se reabastecendo de vitalidade porque nós estamos ausentes. Eu sempre faço essa oração do percurso que eu faço daqui para o supermercado, né? Olhando para o mar e dizendo isso. Porque eu tenho a impressão que é um momento tão rico que a natureza está recebendo agora, da nossa ausência de poluição, de tudo. Então, é que eu acho que nós vamos ter uma vitalidade natural tão grande depois, e nós vamos saborear tudo isso. Apenas para fazer esse link que tu colocaste a respeito da praia, né? Que olha aí, eu não posso, estou desocupado. Irmã, eu ainda só queria fazer uma adendo a isso. Que no Brasil não está acontecendo isso por causa das queimadas da Amazônia. Viu? Pois é, mas... Bom, mas aí eu estou falando mais aqui nesse contexto, né? De você não estar poluído aqui e tal. Mas, claro, que as queimadas, as coisas, se a gente for olhar para aí já vamos para outro horizonte, assim, que vai nos entristecer. E eu quero ver se alimento mais um pouco a esperança de vida
né? Quando sair dessa pandemia, nós não somos mais como éramos, seremos melhores, porque nós vamos precisar de reconstruir esse Brasil. Esperamos, né, irmã? Isso. Eu tenho esperança. Teixeira, depois eu falo, vá, Teixeira. Teixeira? Teixeira, abre o microfone, Teixeira. Ele não quer falar. Acho que não está conseguindo fazer. Agora deu, né? Tá ouvindo? Sim. É o seguinte, um tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu fiz um pedaço de caminho de Santiago de Compostela. Eu e meu filho andamos 320 quilômetros. Tem lá um trecho que, uns 4 dias, a gente andou no meio de uma mata, que tinha muitos pássaros cantando. Muitos pássaros cantando. Mas tinha, entre aquelas cantorias todas, tinha um que me tocava muito, me chamava a atenção. E eu dizia para Gustavo de noite, meu filho, tem um pássaro entre todos que estão tocando que me chama a atenção, parece que ele está me acompanhando. Eu acho que ele resolveu me acompanhar durante a caminhada. No outro dia eu durmo, no outro dia tá os pássaros cantando, me toca no ouvido esse som desse pássaro. Aí no 4º dia que eu amanheci, eu lembrei o que era. E falei para o meu filho. É o seguinte, eu descobri que esse canto desse pássaro é o mesmo pássaro que eu ouço todos os dias na minha casa quando eu acordo de manhã cedo. Eu moro numa granja, no espaço de manhã cedo, os pássaros cantando. E aí fui encontrar esse pássaro lá no caminho de Santiago. Ou seja, para mim a lição foi, tive que ir muito longe para perceber uma coisa que eu tinha tão perto e tão belo. Então, a pandemia me parece que também é uma oportunidade de a gente ver coisas que a gente não via no nosso dia a dia, pela aceleração, porque a gente vivia acelerado, e agora nós estamos obrigados a desacelerar. Então, muitas coisas você não via antes e consegue ver agora. Eu, por exemplo, quando nós viemos aqui para a aldeia 10 anos atrás, nós pensávamos em fazer uma casa de idosos, uma clínica para idosos, acima de 60 anos. Aí não deu certo porque a gente não teve fôlego. Minha filha andou tendo problemas de saúde, ela ia ser tocada com minha mulher, Margarete, e a gente não teve fôlego de tocar. E eu fico imaginando agora como Deus é bom com a gente, porque nós não conseguimos implantar a clínica de idosos. Porque certamente com essa pandemia, com esse vírus na mão, nós teríamos aqui muitas mortes, aqui pertinho de mim, dentro da minha propriedade. E eu não sei como eu conseguiria viver com esses acidentes tão graves. Tantos velhos morrendo perto da gente, e a gente fazendo parte de um negócio que era, naturalmente, eu estava fazendo o nosso projeto, foi estudado, foi feito estudo de viabilidade, pessoal do SEBRAE, fizemos pesquisa de mercado, ou seja, não era um projeto para idosos, mas um projeto em que ia dar resultado financeiro. Você imagina, com essa pandemia, se eu tivesse entrado nessa, estaria com uma porção, pelo menos 60 velhinhos, aqui com o público preferencial para ser sacrificado com esse vírus, e eu fiquei imaginando quantas pessoas saindo aqui da propriedade para ir para o cemitério, etc. Como Deus é bom com a gente. Eu não consegui implantar isso, ficamos tristes na época e não entendíamos bem. Hoje eu entendo como Deus é bom conosco. E a gente não ter conseguido implantar essa IUP, né, que é o Instituto de Idosos, né? Instituto para Idosos. Sim. E assim eu vejo tantos exemplos, tantas coisas que eu consigo ver agora que não via antes. Quer dizer, Deus assinalava de alguma forma o caminho e eu não enxergava e às vezes ficava até irritado porque ia de encontro àquilo que eu estava buscando. E outra coisa que me ajudou muito esse período agora, que eu não achava que eu tinha tempo porque eu não conseguia me concentrar, é a oração. Então hoje eu tenho tempo para orar. Então, se eu levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, para mim tá tudo mesmo, porque tem muito tempo.
Eu faço logo isso cedo, quando acordo, 5h30, 6h, e vou até a hora que vai me animando. Faço as tradicionais, acompanho o Padre Chico lá para 6h30, o Evangelho e vamos embora. Rezo o texto, nunca mais eu rezava o texto, nunca mais eu tinha rezado o texto. Agora eu rezo o texto todos os dias e estou me sentindo muito bem. Já estou colecionando umas 5.000 Ave Maria. Não sei quantas indulgências eu tenho, mas... Está fazendo a hora bom. Mariana Teixeira. Agora fui convidado para a hora mariana, prazer, que alegria. Não sei bem o que vou fazer, mas até lá a gente se inspira. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Fico muito feliz de estar aqui junto com o grupo. Que bom. Francisca, você ia falar? Francisca? Eu também. Eu continuo no trabalho, porque as demandas do trabalho diminuíram também. Faço a minha parte, mas não é como a loucura toda, né? De a gente fazer 1000 coisas. Além de fora, tem do trabalho também, 1000 e outras coisas. Isso ajuda. O atendimento contribui com a organização das pessoas, na prevenção, essa corona, mágico, de que não vai acontecer comigo, porque Deus é mais, Deus, e Ele vai tomar frente trabalhando isso com as pessoas. Aí, que, como é? Deus, tudo entregou para resolver e tal. Eu digo que Deus é fiel a Deus, tá? Deus é fiel. Você está fazendo o que Deus quer, porque nesse momento Ele quer que se cuide, que não bote as pessoas em risco, não se coloque em risco. Faço isso. E outra coisa que a minha irmã mais velha, ela tem uma certa... E foi a primeira a se isolar, porque a filha não pode nem olhar para as irmãs que moram vizinho. Né? Aí eu disse, então, vamos fazer o seguinte, as máscaras, para a gente distribuir com os pacientes da máscara. Francisca? O som está saindo ou é impressão minha? A conexão está muito boa, né? É. Francisca? Não. Aí abaixo, Alexandre. Tudo acontece isso, né? Impressionante, né? Aí eu fiquei contente porque minha irmã, ela deu do estímulo para ela confeccionar máscara com os pacientes e com os acompanhantes. Começou assim, então ela se animou. Gente, eu vou ter que sair um pouquinho. Está bem melhor com isso. Hã? Que foi, Zélia? Deu licença para sair um pouquinho. Mas não consegui, não, voltei. Estão me ouvindo, não, né? Então. Oh, meu Deus. Outra coisa que eu descobri foi assim, entendeu? Que antes eu não tinha muita paciência, eu só
faz as coisas no horário que quer. E agora não, ele assumiu realmente, por exemplo, ele que lava todas as frutas, botijão de água, ele que faz tudo isso. E eu tinha medo dele não conseguir ficar em casa quieto, mas está muito bem, está tranquilo, está fazendo as coisas dele com muita foi muito bom saber que ele é uma pessoa equilibrada, vamos dizer. Bom. E colabora. Aí foi bom. Eu estou exercitando a paciência, esperando ele fazer as coisas mais tranquilamente. Alguém... Eita, parou tudo. Foi? Marinalva, também com relação... Se alguém quiser falar, pode ir. Zélia, pode falar, Zélia. Posso falar? Sim. Pode falar, Zélia. A minha rotina aqui mudou muito das pessoas que a gente não vê, né? Você ficar longe de filho, de neto, é muito complicado. E você ficar também assim, meio de mãos atadas, quando foi que eles estão precisando da gente. Eu tive um filho um dos meus filhos teve Covid, e ficaram ele, a esposa e o filho em casa, e a esposa com 7 meses de gravidez. E você, assim, o medo das coisas, de minha nora pegar, a gente fica de mãos atadas quando você chega, tem uma pessoa sua e você está em casa trancada. A única coisa que eu pude fazer para eles foi disponibilizar marmitas para ela não cozinhar. Aí toda semana vinha outro filho meu, pegava fazia as compras, pegava as marmitas e ia levar para casa do que estava acamado, estava doente. Foi uma experiência boa de você ver a solidariedade, né? Todo mundo arrumando uma maneira de ajudar, de participar, mesmo cada um isolado. Mas é muito complicado você ficar assim em casa, vendo as coisas acontecerem e você não ter como ajudar. Agora mesmo, quando está perto de nascer, os gêmeos, e você fica assim, como é que eles vão se virar sozinhos, se você vai para lá, se não vai. Eu moro com minha mãe, que é grupo de risco, e minha irmã também que ela teve um câncer. Então, eu não posso ficar saindo de casa. A gente fica muito apreensiva. Mas a convivência em casa é boa. Essa convivência de ficar em casa, cada um arrumar suas coisas. Fiz muita coisa para o enxoval. Fiz muitas máscaras também, irmã. Também. E aí a gente vai, assim, preenchendo o tempo. Mas é angustiante você ver as pessoas suas que você não tem como... Você tem que ajudar de maneira diferente, né? Para facilitar a vida dele, mas não pode estar lá. Para mim foi angustiante isso. Mas passou, graças a Deus. Ele já voltou a trabalhar. Pronto, é só isso, gente. Queria fazer uma parte, Zélia. Veja, eu penso que é uma coisa que você está colocando, você está vendo só o lado que foi sofrido para você. Mas eu vejo um lado um outro lado, um lado bom. Porque quando a gente passa um sofrimento, a gente cresce com ele e vê que nada é impossível, até porque a gente conta com Deus.
Deus está sempre do nosso lado e mostra outras formas diferentes da que a gente é habituada a ter. Então, isso é que eu acho fantástico. Isso é que eu estou curtindo. Isso é que mesmo eu sofrendo, eu tive vários outros problemas nessa pandemia, mas eu não me deixei abater, porque eu sempre estava vendo o outro lado. E quando eu comecei com as aulas de filosofia, eu fazia isso intuitivamente, mas com as aulas de filosofia eu entendi que a gente está eternamente brigando com a mente, como o Detinho falou. A mente, ela lhe escraviza, ela acha que ela coloca, principalmente quando você está na dor, ela coloca que aquilo ali tem que ser daquele jeito e você sofre e não vê perspectiva. Mas quando você consegue não se escravizar pela mente, então você consegue dar a volta por cima e dar um salto de qualidade na tua vida. E eu aconselho, gente, eu estou vibrando, não sabia que filosofia era assim, não. Eu estou vibrando, porque isso está me levando a me conhecer, a dominar eu meus aprendi muito com isso. Ah? A gente tem que se reinventar, né? Quer dizer, a minha parte que eu estava fazendo era justamente isso, fazer a marmita, eu estava fazendo curso de costura e comecei a fazer enxoval, consegui que alguém comprasse tecidos, mas, assim, uma das coisas que a gente aprende, que eu pelo menos aprendi com isso, foi que esse meu filho, ele teve a Covid, mas no tempo certo, até porque eu espero que Bruna não pegue, se houver alguma coisa agora, Bruna os meninos já podem nascer, já pode apressar o parto. Uma cesárea, o parto. E assim, ele já está, assim, de certa forma, imune, já está preparado para ficar com ela, né? Ficar levar o barco. A gente tem, assim, eu aprendi muito com mamãe também, quando a gente tem esse lado espiritual, que a gente reza muito, que a gente sempre pede e agradece a Deus, né? Sempre tem aquela parte de agradecimento e de pedidos que eu sempre faço nas minhas orações. A gente vê que a gente aprende, né? Vai aprendendo com as coisas e vai vendo que tem coisas que acontecem para, assim, de certa forma, na época certa, do jeito certo, e a gente não percebe. A gente tem que ver esse lado. Mas foi boa a sua colocação também. Não escolhemos algumas situações pelas quais estamos passando, mas a gente pode decidir como vamos passar, né? A gente não pode interferir, mas a gente pode decidir como vai passar por aquela situação. E focar no positivo. Pode falar, Natécia. Natécia ia falar. Natécia, pode falar, Natécia. Pode falar. Porque sobre o que Elzi falou, e a gente está sempre brigando com a mente. Aí eu queria mostrar esse livro que eu estou lendo. Não sei se vocês conhecem. De Frei Inácio, e é Sofrimento e Paz. Aí ele discute muito esse equilíbrio de saber conviver com sofrimento e paz, e a espiritualidade em equilíbrio com a mente. Aí é bem interessante. Sofrimento e paz. Muito bom, valeu aí pela dica, né? Eu vou instigar a Ana. Ana, eu vou instigar, Ana.
Vou lhe instigar a ouvir como é que você está no desaceleramento. Está escutando, parece. Tá. Ana? Eu queria concluir a minha vida. Ana? Acho que não. Será a conexão dela? Porque veja só que está baixa, não é? Ela está ruim. Agora vocês ouvem. Agora, Agora. tá bom agora? Pronto, veja, todo mundo falou sobre observar pássaros, ouvir muita coisa. E por incrível que pareça, os Eclésia e a Janete sabem onde eu moro. E Ouvindo não, está cortando. Próximo. Está cortando, né? Próximo a Capitão Zuzinha. Então, Não, só está baixo, mas está. Barulho. Eu estou ouvindo. Se você aumentar o som do computador aí, melhora. Eu acho que está baixo. Está pronto. Você está. Está cortando muito. Eu estou ouvindo todo mundo assim. Parece uma coisa ouvindo grilo. Para vocês terem, né? Não tem problema, não. Tudo bem, pode ser. Não dá para ouvir a Ana, não. Ana? Ana, eu vou passar para outra pessoa, depois você fala, tá certo? Pode ser? Está escutando também. Vamos aqui, vamos para outra pessoa aí, quando ela está resolvendo lá. Tem Sim, Silvia, a Francisca né, queria continuar, não era? Não, Francisco ia falar? Não, eu não sei. Do meio da minha Aqui, Francisco. Eu queria. questão do meu crescimento. Eu tinha Não, você não pode fazer as pessoas. Tá? uma rotina de rezar texto, eu não consigo. Já até que eu não rezo texto. Eu disse, não rezar texto, mas a não ser que seja e eu não tenho esse hábito, essa vivência. Embora eu não rezando o texto todos os dias, né? Mas mesmo assim não foi que eu me perdi no meio do caminho. Mas eu me organizei, eu levanto normalmente, acordo sempre, organizo as minhas orações diariamente. Estou fazendo isso. Por isso, muito grande de descobrir curso e o curso mesmo, né? Está estimulando demais isso. Né? Estou buscando estudar mais, entender como estudar a Bíblia, que antes eu não sabia nem nada disso. E hoje a gente entender mais ou menos da Bíblia a partir desse estudo que a gente é muito bom. Então, eu estou nesse sentido. Estou adorando, estou gostando
gostando muito, Maria, de descobrir, entender melhor. Eu sou uma pessoa fácil, eu me adapto não tô com nenhum não, isso não está me fazendo falta, até porque os encontros que a gente faz aqui com as escolas, tem coisas diferentes, né? Então, eu não posso ir para o mundo, não, por enquanto. É isso. As pessoas não diz, eu adoro abraçar, adoro a gente, por enquanto, estou bem, tá bom. Vamos, pessoa, vai lá. Quem não falou, hoje, gente, fica a gente falando na boca. Francisco, é porque ninguém está escutando direito. Senhora, seu fone está muito. Viu, Francisca? Vamos dar um tempinho, porque está cortando demais. A gente está ouvindo você muito cortada. É de todo mundo. Ela já liberou. Agora. Marinalva, tu pode dar um arremetar tudo isso que foi levantado e outras pessoas falarem no outro bloco, né? Então, a fala de vocês, a partilha de vocês agora, né, me fez pensar um pouco na psicologia positiva, que ela engrandece muito a gratidão, né? Uma técnica da psicologia positiva que a gente trabalha muito é a gratidão. E vocês, foi bem interessante, porque a partilha de vocês aí foi muito trazendo esse reconhecimento, né? Grata por estar estudando filosofia, grato por ter viajado e lá na caminhada ter identificado o som do pássaro, que era o pássaro lá do seu jardim. Posso? Me ouviram? Pronto. Mas antes do que eu falei, não ouviram, não, foi? Ah, tá. Até o passarinho. Isso, mas era isso mesmo. Então, e a partilha, né? Você, né, no nome de cada um ainda eu não consegui gravar, mas você que fez as marmitas para o seu filho, sua nora, né, o enxoval. Então, assim, pensar desse jeito, ativar o cérebro para ser grato por tudo isso faz muito bem. Isso deixa a gente emocionalmente mais satisfeito, né? E aí a gente pode até pensar na nossa imunidade, a gente fica com mais defesas, porque se a gente fica bem emocionalmente, inclusive essa tem sido a preocupação, né, de todos os profissionais de saúde mental, é que as pessoas procurem, né, mesmo com todas as dificuldades, a manter um pouco da saúde mental, porque se você está bem emocionalmente, você também fica bem fisicamente, né? Então, uma técnica que eu uso muito com os pacientes, que se vocês quiserem fazer, eu acho que é muito legal, é a lista de gratidão. É você, todo final de dia, você fazer uma listinha do que você tem para agradecer, né? E aí você vai ter esse reconhecimento dessas coisinhas pequenas, porque nós somos muito tendenciados ou tendenciosos a coisas muito grandes, né? A viagens grandes, a investimentos grandes, Então, nós somos muito educados para isso. E a gente esquece desse miudinho, que é isso que o início da nossa reflexão traz, desse desacelerar para poder enxergar melhor, para poder ver melhor o miudinho. Então, às vezes, a gente não reconhece uma coisa tão pequena para a gente ser grato, né? Durante o dia.
foi a vizinha que trouxe, sei lá, uma sobremesa, né? Foi ter conseguido ligar para alguém e resolver um problema de alguém que não estava conseguindo. Então, ter esse reconhecimento, né? E esses dias eu escutava isso de uma paciente dizendo assim, a partir do momento que eu estou sendo mais grato, eu estou deixando de reclamar mais, né? Então, veja que benefício. Então, você deixa de ser mais crítico, mais resmungão, né? Com a vida, com você, com as coisas. Então, você começa a ter mais esse olhar de gratidão, né? E, para concluir, eu acho que a gente já pode ir pensando, né, nesse momento, isso está dentro da psicologia positiva, né? E esse momento, mais do que nunca, é o momento onde a gente pode trazer a psicologia positiva para muito perto da gente, porque a psicologia positiva não é o positivismo no sentido daquela coisa meio boba, de tudo ser muito bom, não, é o positivo no sentido de você resgatar o que você tem de melhor. Então, quais são suas competências? O que é que você tem de melhor em você? Né? Como se fosse, qual é a tua melhor saúde nesse momento? Então, trazer mais em evidência, né? Isso a sua e também a do outro, daquele que está próximo de você ou mesmo distante, mas quando você faz uma videochamada, de você poder enfatizar mais o que essa pessoa tem de bom, o que essa pessoa tem de positivo, o que essa pessoa tem que acrescenta, né? Que traz como acréscimo mesmo para a família, para a convivência, para os amigos. Então, minha gente, eu penso que é isso, né? Um pouco que eu queria trazer para vocês, dentro da proposta aí do convite, né? Mas deixando essa palavra que eu gosto demais, eu uso muito, é o acolhimento. Se acolham, né? Se acolham, sejam compreensivos com vocês, né? Sejam bondosos com vocês, tenham autocuidado, né? Porque esse momento nós precisamos investir muito na gente para poder a gente também levar e dar para o outro que está nos esperando, né? Mas primeiro investir nesse patrimônio maior que somos nós, para poder cuidar do outro. Então... Até você quer falar, Pode né? falar, Natécia. Desliga o microfone. Ah, desligou. Marinalva, eu queria só que você falasse mais um pouquinho sobre o livro que você mostrou no início. Ah, tá. Eu fiquei curiosa, quais os principais pontos que tem nesse livro? Então, o principal dele, ele vai trazer mesmo esse olhar mais cuidadoso com você mesmo, né? Muito da espiritualidade, ele vai trazer muito da espiritualidade, aquilo que esse grupo, né? E eu também me coloco, nós temos muito escutado isso de Frei Aloísio, que é essa espiritualidade na vida, na realidade, não na espiritualidade dos anjos, né? Alexandre, eu poderia falar? Espiritualidade encarnada é saber se a pessoa realmente ela está vivendo, ela tem um nível de espiritualidade acentuado. Estão me ouvindo? Sim, Manuel, pode falar. Já teve uma interferência aqui no telefone. Então, você vai avaliar, né, o nível de espiritualidade do outro a partir das relações, né? Então, eu avalio se o outro realmente tem um nível de espiritualidade acentuado, um nível de espiritualidade saudável, né, usando um pouco da linguagem da psicologia, a partir das relações, como é que ele lida com ele, com o outro, com a natureza. Então, ele traz também, Natécia, esse ponto, né? E esse olhar, né? Esse olhar mais tranquilo, né? Esse olhar mais para dentro, né? Mais do acolhimento. A Helena quer falar, né, Helena? E um outro, né? E falando, né? Um pouco oferecendo um pouco de bibliografia. O outro também que eu indico que vale a pena muito. Eu acho que eu já coloquei numa celebração nossa lá com o Marcelo. É esse aqui, né? Em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl, psiquiatra, que tem toda uma experiência
nos campos de concentração, e ele fala do sentido da vida. Esse livro é um livro perfeito, né? É um livro que eu digo assim, nossa, de muita resiliência, de muita profundidade, de muita espiritualidade. É um livro muito bom, vale a pena ter esse livro. Marinalva, eu sei que Elzia ainda vai lhe agradecer, essa fala foi providencial. Está me escutando? Estou lhe ouvindo. Foi providencial, realmente a gente precisava desse momento para a gente refletir em cima dessa questão. Mas só tem uma coisa que eu me lembrei agora, eu não poderia deixar de partilhar com vocês. Sim. Você falou desse monge tibetano que realmente está lhe inspirando e tudo. Mas eu acho que uma bênção que bilhões de pessoas, um presente que bilhões de pessoas receberam nessa pandemia agora, foi aquela ação do Papa Francisco, que foi vista no mundo inteiro, no Vaticano, ele sozinho, naquela anoitecer chuvoso, onde ele passou para todo mundo a energia espiritual e a força dele. Foi uma coisa, assim, incrível, que tem tudo a ver com essa fala nossa aqui, né? Assim, eu quero fazer uma partilha junto com você. Naquele dia, naquela tarde, foi uma sexta-feira, acho que foi uma sexta-feira. Foi. Eu estava com muito medo. Foi um dia que eu estava com muito medo. Medo da doença, medo de perder meus pais. Meus pais moram no interior, então eu não estou vendo eles desde o mês de março. Eu estava com muito medo. E eu confesso que naquele momento eu fiquei muito conectada diante da televisão e oração. Eu me senti muito fortalecida. Muito, muito fortalecida. Então, queria só fazer essa partilha, porque realmente foi um momento grandioso aquele. Foi. Meu Deus, não tem outro. Ai, meu Deus. Alguém mais quer falar aí, gente? Eu gostaria de dar só uma palavrinha final. Cleide. Posso? Oi. Eu gostaria de falar. Posso falar? Não, primeiramente a irmã Cleide. Pode falar, irmã Cleide? Depois você. Depois você, Silvia. Tá. Eu queria dar as últimas palavras aí nesse sentido que a Marinalva colocou, de que, na verdade, nós estamos num momento que muitas vezes nós tivemos esses medos, esses temores, inclusive de outras pessoas nossas, né? de alguém nosso que pudesse ser atingido e não superar. Mas eu penso o seguinte, é que nesse grupo que tem a oportunidade de, toda semana, né, de se encontrar para debater, inclusive rezar, né, na hora mariana. Hoje a gente teve um momento assim, muito importante, que foi ver a questão dos rostos das Marias e Josés, né, que tem no nosso redor e conosco também, né, nas nossas famílias. Então, eu queria colocar o seguinte, que seria muito importante é a questão do interajuda. Né? Por exemplo, à medida de que vai se conhecendo mais, mesmo que seja do mesmo grupo e tudo mais, oportunizar justamente esses momentos, oportuniza, né, para a gente conhecer um pouco mais um outro. Então, essa questão de ser solidário, não somente na questão do partilhar, né, de coisa, mas de escutar, de olhar, ter um olhar específico, né, para olhar cada companheiro e companheiro, né, do grupo, né, como um irmão e uma irmã, né, da gente, que a gente pode ter um carinho de dar o ouvido para ouvir, de dar o olhar da gente com carinho e com aceitação, ver no outro, por exemplo, marido e mulher, ver no outro que muitas vezes não viu-se antes,
agora pode-se enxergar, viu, Alexandre? Pode enxergar bastante os valores que a gente não enxergava na mulher, e nem a mulher no marido, né? Irmão entre irmãos, e assim por diante. Então, eu acho que é um momento assim, muito importante, inclusive a sua colocação foi muito boa nessa linha, de que a gente oportunizar de enxergar no outro e a gente ser solidário em todos os momentos. Não deixar de dar ouvido e nem deixar de olhar o outro com a necessidade para não deixar para amanhã, mas é agora, né? Então, é esse apelo que eu faço para todos nós, que a gente se cuide e cuide no irmão, né, para poder a gente não deixar para amanhã, que às vezes chega tarde. Essa semana nós tivemos uma experiência no Ceará muito dura. Nós perdemos um companheiro advogado, já de idade, e já numa idade avançada eles se separaram, e agora a família teve assim um baque muito grande, que ele teve o Covid, e foi da cuidadora, que ele ficou sozinho na casa, e as cuidadoras eram quem estava cuidando dele, né, fazendo todo o trabalho, e acho que foi realmente as cuidadoras que foram portadoras, né, porque elas se deslocavam nos transportes coletivos e tudo, e chegou o vírus a atingir o Pinheiro. Então, é uma coisa assim muito dura, e a gente precisa olhar hoje, agora, não deixar para amanhã. Um cheiro bem grande para todo mundo. Agora Silvia, desliga o microfone, Silvia. Oi, liguei. Liga, né? Já está ligado. Está ligado? Pronto, pode falar. Tá. Na verdade, a irmã Cleide acabou falando muito do que eu queria falar. Primeiro que todas as experiências que vocês trouxeram, muitas delas eu me identifico bastante com cada qual. Mas acho que uma coisa que a irmã Cleide trouxe aí, que me faz pensar, é que a gente, nesse momento, parece que retomou uma certa simplicidade do viver, na verdade, no sentido de abrir os canais da percepção. Então, é olhar, mas realmente ver, ouvir, mas realmente escutar o outro. As sensações, acho que estão muito mais aguçadas. Assim, poder olhar uma cena da natureza e realmente se emocionar com aquilo, né? É um privilégio, eu acho. Apesar de todo o tempo, a barbaridade dos tempos, eu acho que a gente está tendo essa possibilidade de reencontrar coisas simples que a gente tinha deixado para trás, né? Sei lá. E isso eu acho bem importante. Para mim, especialmente, poder, inclusive, reencontrar um sentido de religiosidade que eu tinha, de certa forma, me desligado. Então, é como um religar, é verdadeiramente a acepção da palavra religar, religiosa, religar, no sentido de me religar com aspectos importantes que eu tinha deixado passar. Então, isso, e agradecer a possibilidade de escutar todo mundo e trazer isso também. Era isso. Agora, Janete, pode falar, Janete. Eu queria só dizer que Silvia, ela está em São Paulo, ela mora em São Paulo, e é psicóloga também. Alguém mais? Mas, Janete, aí quem falou, na verdade, foi a Silvia, nem a psicóloga, não. Que bom, colega. Então, estávamos juntas aqui. Sim, muito interessante as coisas que você trouxe. Podia ter interferido também, viu? Você poderia ter... Não, mas acho que estava tudo muito bom. Como eu falei, não era palestra, era um viés para reflexão. Não é autoajuda, né? Não é autoajuda. É uma reflexão para o outro, né? Cada um descobrindo de que maneira vai, né, como vai viver esse momento. Aí ele é muito de cada um. Alguém deseja mais? Alguém deseja mais falar aí, gente?
Se ela quer fechar algum fechamento. Eu proponho para a gente fazer oração. Está ouvindo? Acabou o som. Ouvindo, não. Fazer oração para pessoas que não com família. Você quer fazer a oração de São Francisco? Qual é a oração? Ou do Vídeo? Quer puxar a oração de São Francisco? O problema já está com problema na conexão aí. Acho que alguém tem que puxar aí. Outra pessoa tem que puxar uma oração. Eu não sei. Oi, irmã Cleide. Ai, irmã Cleide, puxa aí. Cleide, puxa aí uma oração. Olha, quando Jesus estava no monte, os apóstolos chegaram perto dele e perguntaram o que era que ele estava fazendo. Ele disse que estava rezando. Então ele foi e disse, aí eles disseram, pois nos ensine a rezar, Senhor. Qual foi a resposta dele? Foi o Pai Nosso, né? Pai Nosso, então vamos juntos dirigir esse Pai Nosso por todos nós, para que tenhamos muita clareza do nosso papel de cristãos. Nesse momento, nós somos convocados muito mais a sermos aqueles que são pastores e pastoras que enxergam a ovelha que precisa ser enxergada. Portanto, vamos nos compenetrar e rezar com muita intensidade esse Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Amém. Vosso reino, tudo e a glória para sempre. Amém. Amém. Pronto, gente. Intervenção. Muito rica. Eu queria apenas um complemento do Pão Nosso. Na época dos 5 anos de seca, 79 a 83 no Nordeste, eu estava na paróquia de Nova Russas e vi muita gente, muita fome, muitas crianças morrendo de fome. E eu convoquei na paróquia, na igreja matriz, para que todas as pessoas, quando fossem rezar o Pão Nosso, estendessem as mãos como estivessem, né, colocando, apontando ao Pão Nosso, e lembrar de todos aqueles que não têm o pão de cada dia para alimentar o seu corpo. Vamos combinar uma ação coletiva dessa natureza? Combinado? Cada vez que rezarmos o Pão Nosso, lembrarmos daqueles que não têm o pão para saciar sua fome naquele dia. Ok? Ótimo. Me emocionei, viu? Eu pensei muito. Marinalva? Oi, estou aqui. Você tem mais alguma coisa para dizer ou a gente pode encerrar? Pode, Elzi, eu acho que é isso. O que eu tinha para dizer, né, dentro dessa reflexão era isso. Né, que se acolham, né, que identifiquem suas emoções, né, se precisar de ajuda, busque, né, não fique calados, busque. Eu me coloco à disposição também, eu acho que, né, alguns falaram aí, acho que foi a irmã, né, do compromisso com o outro e da partilha,
né? Então, a partilha não é só do pão, né, do dinheiro, da terra, mas também é a partilha da escuta, é a partilha do ombro, é a partilha do colo. Então, eu me coloco também à disposição desse grupo, que eu acho que no momento que a gente entra, a gente se compromete, né? Então, eu me coloco à disposição. Se alguém precisar, tiver alguma necessidade de uma escuta, né, pode ligar para mim, os itens lá, o WhatsApp, pode passar para o grupo, tá? Eu me coloco realmente à disposição para o acolhimento, se alguém precisar, tá? E estou aqui, fico feliz, foi um momento também para mim muito rico. Eu, né, no início, como eu disse, fiquei meio receosa, é o grupo, né, das assessorias muito intelectuais, mas me senti muito à vontade, me senti muito acolhido por vocês, houve uma interação muito boa, né? Então foi uma troca, também liberei hormônios aqui, também fiquei mais viva, mais animada, me fez bem também. Então, tenho também que agradecer, gratidão a vocês. E a você, Janete, acho que agradecer. Assim, especialmente você que fez o convite direto, você. Janete, você quer falar? Quero. Eu queria só convidar a Marinalva para participar, se o dia que você quiser, às terças-feiras, nós estamos sempre aqui, sempre com um tema, sempre com uma pessoa interessante, e eu acabo aqui de saber que o padre André, lá da Católica, fechou com a gente para o dia 27 de junho, tá? Ele é muito bom, muito bom. Obrigada, Janete. Vou organizar. Teve uma live bem interessante agora no sábado, agora 4 horas da tarde. Eu não pude assistir, não deu. Eu tinha até convidado você, né, Silvia, para a live. Também não assisti, não deu para mim ver, não. Só complementando, Janete, a live dele foi sobre o Laudato Si. Ele fez um resumo muito interessante. Realmente, ele foi, assim, fantástico, porque o livro do Papa é muito denso e ele conseguiu pensar o livro praticamente todo em pouco tempo. Fez um resumo muito bom. Vai ser muito bom para a gente, mas eu recomendo, quem puder, dê uma relida no Laudato Si. No Laudato Si. Para poder acompanhar. Ele vai falar sobre o Laudato Si ou não? Ele não deu um tema ainda. Acabei de pedir a busca para ver com ele qual o tema. Pronto, porque se ele for falar para o Laudato Si, eu aconselho que pegue de volta o Laudato Si, porque eu já havia lido e teve hora que eu me perdi. Eu peguei o livro, fui acompanhando a live dele, e teve hora que eu não sabia onde buscar, apesar dele localizar o capítulo. Agora, quanto ao encerramento da nossa live de hoje, eu quero agradecer a Marinalva, a sua presteza, o seu acolhimento em trazer sua vivência e fazer ponte com as nossas vivências. Esse fechamento que você deu para a gente, que foi muito rico. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe com a chuva de tudo que você precisa. Amém. Tá bom? Amém. Amém. Vocês também, sejam todos abençoados. Por nada, estou aqui. Ok. Boa noite. Um abraço para todos. Fiquem bem. Tchau para todo mundo. Vamos nos abraçar, gente, assim, ó. Fiquem em paz. Vamos nos abraçar. Vamos abraçar. Muita energia. E uma boa noite. Boa noite. Beijo para todos. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você.